programa de hoje você vai ver: Comissão de Finanças aprova projetos da LOA e do PPA. Vereadores discutem proposta em tramitação no Congresso que prevê mudanças no Estatuto do Desarmamento. Marília Reis quer convocar autoridades para participar de audiências públicas na Casa. O assunto gerou debate. E a eleição da mesa diretora do Parlamento Jovem. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. Tramitam na Casa e já receberam emendas dos vereadores as propostas do Executivo com a Lei Orçamentária para 2016 e o Plano Plurianual. Os projetos foram discutidos durante a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. A reunião na Sala das Comissões foi realizada para apreciar os relatórios dos projetos da LOA, Lei Orçamentária Anual, e da revisão do PPA, Plano Plurianual. O relator e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, vereador Marco Aurélio, analisou 64 emendas apresentadas pelos vereadores ao projeto da LOA. Acatou a maioria, 40, e rejeitou 23. Já o PPA recebeu 22 emendas, 2 foram acatadas e 19 rejeitadas. Participaram da reunião o vereador Eurico Freire, membro efetivo da comissão, e o vereador Gilberto Alves, líder do governo na Câmara e suplente da comissão. As duas matérias devem ser votadas na próxima terça-feira em plenário. Vamos votar terça-feira, a previsão é a gente votar terça-feira. Já conversei com o líder Gilberto Alves e provavelmente vou conversar mais tarde com o presidente da casa, mas eu acredito que na terça-feira a gente está votando. Você acredita que esse relatório está de acordo com o pensamento da casa? Da maioria. O PPA é o planejamento público, a estratégia orçamentária para um período de 4 anos. O atual vai de 2014 a 2016 e precisa ser revisto e ajustado anualmente. Já a LOA é o detalhamento do que está no PPA, uma estimativa de receita e de despesa que serve de limite para os gastos da Prefeitura. O vereador Marco Aurélio também apresentou, como relator, uma emenda, criando um programa de ajuda financeira para alunos da rede pública que representarem o município em competições de robótica no exterior. Nós temos uma realidade que os nossos alunos da rede municipal eles estão se destacando nesses concursos, né, de robótica pelo país. Recentemente, Recife foi campeão nacional e, por conta disso, os alunos que foram campeões estão indo para uma disputa o ano que vem, salvo engano, na Alemanha. Então, nós prevemos, como programa da Secretaria da Educação, apresentamos uma emenda para que os alunos que forem se destacarem, que passarem no concurso, eles possam ter uma ajuda, uma pequena bolsa, digamos assim, de custo, para que nós sabemos que são alunos, né? Pessoas simples, pessoas que não têm condições, a gente sabe que é caro viajar, por mais que eles tenham uma estrutura. Então a ideia, em termos de incentivo, para que eles possam se custear, é que cada aluno que for vai receber uma ajuda de custo de R$ 2.000. Criar um fundo para isso. Exato. É um programa, na verdade, é um programa dentro da Secretaria da Educação, onde a gente cria essa previsão de que os alunos que forem para fora vão ter, então, essa ajuda de custo de R$ 2.000 cada aluno. Recentemente, comissões da Câmara Federal aprovaram um projeto que prevê alterações no Estatuto do Desarmamento, facilitando a compra de armas e munição no Brasil. O vereador Henrique Leite é contrário à proposta e levou o assunto ao plenário. Em tramitação na Câmara dos Deputados, o Estatuto de Controle de Armas de Fogo assegura aos cidadãos o direito de possuir e portar armas de fogo para legítima defesa ou proteção do próprio patrimônio. Mas, segundo o vereador Henrique Leite, que é policial, a posse de arma não garante a proteção. A bancada da bala diz que o cidadão, ele, estando armado, ele vai poder se defender do bandido. Porque o poder público não dá as condições de segurança ao cidadão. Só para lhe dizer que como é que um cidadão armado vai se defender de um bandido se ele não consegue se defender dele mesmo? Se ele não consegue ter capacidade para usar uma arma, um carro, uma moto, não consegue saber qual é a quantidade exata de bebida para não ficar alcoolizado
e brigando no meio da rua. Isso só viria ampliar a violência no Brasil. O vereador criticou os deputados que defendem o porte de armas e pediu que a população se posicionasse. Se a sociedade não acordar, porque o que é que está acontecendo no país? O pessoal se coloca como paladino da moralidade, como paladino da justiça e coloca que como se tudo para se resolver é simples. É reduzir a maioridade penal, botar menor para ir para a cadeia, é dar arma ao povo para o povo se armar e combater a violência. E, logicamente, isso mexe com a emoção das pessoas que, sendo vítima de violência toda hora, eles terminam aceitando isso como uma coisa natural. Mas isso aí, para uma questão de Estado, para uma questão de sociedade, de justiça, é um retrocesso numa sociedade. Jurandir Liberal destacou algumas preocupações. O pior de tudo isso, vereador Romerinho, é que tem muita gente, como você disse, financiado por essas empresas produtoras de armas. E que o interesse não é o bem-estar da população, mas sim o lucro. E o pior, Henrique Leite, é que no Congresso Nacional, aliados a essa bancada da bala, tem outras bancadas que vão se juntar com o sentido de obter outros lucros mais adiante. Esse é que é o problema que a gente fica preocupado, que ter uma nova medida, como a gente fez naquela época, contra o desarmamento, e, ao mesmo tempo, aquela propaganda do sim, não, a população ficar influenciada e terminar se associando àqueles que defendem todo esse processo de violência. Portanto, chamar a atenção, começar a discutir essa temática, para que a população pregue a paz e não a guerra, esse é o tema que a gente deve estar na ordem do dia. Vossa Excelência foi muito feliz de trazer esse debate aqui para a Casa Zé Mariano. O Anderson Florencio também falou da importância da mobilização contrária. Eu tenho a plena convicção de que nós não devemos incentivar o armamento ou afrouxar nos limites para o uso da arma de fogo. Muito pelo contrário, devemos protestar, contestar e se mobilizar para que isso não venha a acontecer. E temos exemplos vários. Nós somos um país ainda em desenvolvimento, que muitas pessoas não têm o discernimento, a educação, até inclusive a orientação familiar para esse tipo de tema, esse tipo de assunto. E mesmo países evoluídos, como por exemplo os Estados Unidos, países nórdicos, nós comumente recebemos notícias de pessoas que portavam armas, que invadem salas de cinema, teatros, brigas banais e promovem cenas absurdas devido ao fácil acesso às armas. Esses estados, inclusive, voltam a discutir o tema para tentar abandonar a tese do porte de arma, e o Brasil ele retrocede e chama a atenção o clima na Câmara Federal de apoiamento a esse tipo de processo. Eu tenho um caso até familiar, vereador, de Daniel Rocha, era o presidente do Clube de Tiro aqui de Pernambuco, não me recordo qual era bem a instituição, mas ele era o presidente, pessoa extremamente habilitada ao porte de arma, era instrutor de armas, e voltando do aniversário do neto, ao entrar em casa, em Piedade, ele foi abordado por um bandido, conseguiu acertar o bandido, mas não sabia que tinha retaguarda lá e foi alvejado, perdeu a vida, voltando do aniversário do seu neto. Ou seja, mesmo aqueles que estão preparados, talvez no momento de surpresa não tenha o raciocínio rápido e pode acontecer esse tipo de tragédia como aconteceu, que certamente perderia simplesmente uma carteira, um celular e um carro, terminou que perdeu a vida. Portanto, eu me solidarizo e me alinho a Vossa Excelência no combate ao armamento. E Eurico Freire apoiou o discurso do parlamentar. Então, parabéns pelo tema, eu me disponibilizo a qualquer movimento que Vossa Excelência queira promover nessa cidade, nessa tribuna, nessa casa, que vá de encontro à aprovação desse projeto. Requerimentos de Marília Arraes convocando autoridades
para participarem de audiências públicas na Câmara provocaram um debate entre os vereadores. As autoridades costumam ser convidadas e a convocação não é um instrumento muito comum. No primeiro requerimento, a vereadora Marília Arraes convoca o secretário de Planejamento Urbano para audiência pública sobre obras paralisadas no Pilar. No segundo, a parlamentar convoca o secretário de Mobilidade para audiência pública que vai discutir a mobilidade por bicicleta. No plenário, a vereadora explicou as razões que a levaram a propor os requerimentos. Isso é uma questão de respeito. Em política, quando se dá a palavra, se tem que cumprir. A pessoa pode ter vários defeitos, mas se faz um acordo, principalmente entre governo e oposição, quando ambos, teoricamente, querem o bem do Recife, se tem que cumprir. É uma questão de respeito, de ética, de palavra. Mas, infelizmente, está difícil confiar nos que compõem o governo do PSB. Porque faltam com a palavra, não tratam com seriedade os assuntos que realmente interessam à democracia, porque parece que querem realmente excluir da cidade do Recife o mínimo de republicanismo que se possa ter. Então, nós resolvemos propor uma convocatória para que essas autoridades que se comprometeram naquela ocasião a virem, a comparecerem na audiência pública, sejam convocadas por esse poder. Senhor presidente, essa questão, Vossa Excelência deveria ser o grande interessado, porque não é um assunto em que se compra a briga da oposição ou do governo, é que se mantém a respeitabilidade do Poder Legislativo. A partir do momento que nós propomos audiência pública e que nunca um secretário se faz presente, que se manda sempre assessores e que nós aceitamos porque entendemos os outros compromissos dos secretários de governo, e depois que o governo se compromete que certos secretários vão se fazer presente e não cumpre, nós devemos sim cobrar que esse compromisso seja cumprido, que o Poder Legislativo seja respeitado e que essa casa faça valer o direito e o dever de representar a população, porque nós aqui fomos eleitos com voto popular. O que a gente está fazendo aqui, em relação a esse requerimento, é defendendo a casa de Zé Mariano. Não é o interesse de A ou B da oposição. Isabela de Roldão parabenizou o posicionamento de Marília Arraes. Que a gente precisa efetivamente mostrar que a Casa Zé Mariano é um poder independente dos outros poderes, como deve ser, como constitucionalmente foi estabelecido, de forma muito sábia. E aqui a gente faz mais uma vez um apelo ao presidente desta casa, que efetivamente, presidente, a Casa Zé Mariano, em seu nome, possa se posicionar e possa dizer ao Poder Executivo o desrespeito reiterado que nós vimos sofrendo aqui neste período em que estamos à frente do Poder Legislativo, inclusive acompanhando audiências públicas em que ninguém se faz presente. Nem o secretário, nem um indicado, absolutamente ninguém. Acontecem audiências públicas nesta casa, que são aprovadas neste plenário, e que simplesmente a prefeitura se faz de rogado, não aparece, não justifica, e ficamos nós conduzindo uma audiência pública, uma discussão importante para a cidade do Recife, com total desrespeito do prefeito, da prefeitura da cidade do Recife. Então, eu parabenizo Vossa Excelência. Henrique Leite também criticou a ausência de secretários municipais em audiências públicas. Eu sou um dos críticos dessa questão do excesso de audiência pública, reuniões públicas aqui nessa casa, e acho que a gente precisa ajustar para que não haja audiências públicas ou reuniões públicas tocando no mesmo assunto, como às vezes acontece. Eu mesmo fiz uma audiência pública na questão do camelô, e depois Luiz Eustáquio fez outra, depois o Alemar fez outra. Isso é muito ruim para casa. Mas, ao mesmo tempo, pior para casa é acontecer uma audiência pública com alguém que sequer sabe por que está ali, que é o que está acontecendo muitas vezes. A prefeitura não manda o secretário e manda pessoas que não têm qualificação para responder às perguntas que são feitas naquele momento. E isso não é ruim para a prefeitura, isso é ruim para a Casa Zé Mariano, porque quando você vai para uma audiência pública que o vereador está querendo tentar encontrar uma saída,
querendo resolver, querendo criar um resultado, e não sequer as pessoas convidadas entendem do assunto, isso é complicado. Outra questão é você fazer uma audiência pública, como nós fizemos, criamos comissão, criamos grupo de trabalho, eu, Eurico, Marco Aurélio, Heriberto Rafael, fizemos um decreto, 2 anos, e até hoje o prefeito sequer deu uma resposta a gente. Então, são coisas que é preciso nós mudarmos aqui. Jurandir Liberal destacou que a participação dos secretários é importante para o debate. Quando a gente chama para a audiência pública, quer colaborar também. Então, era ter essa interpretação que o vereador, seja da base do governo ou seja da oposição, se chama para um debate, é um debate para contribuir. Então, não entender que a audiência pública é algo que deve ser questionado por ação de um vereador, seja da base ou seja da oposição. Essa é a interpretação que precisa ter. Já o vereador Anderson Florencio ressaltou que o discurso não pode ser radical. Eu acho que o discurso radical de que o governo nunca se faz presente, de que não se aprova audiência pública, eu acho que o radicalismo ele é ruim em qualquer sentido, né? Nós que fazemos parte, né, da base de apoio do prefeito, tivemos presente na audiência pública de Vossa Excelência, acredito ter contribuído, assim como o vereador Romerinho Jatobá também estava presente. Portanto, eu apenas deixo esse registro, né, de que há poucos dias nós tivemos essa audiência pública, né, o governo participou, se mostrou presente, colaborou, e Vossa Excelência também teve uma excelente condução da audiência. Naquele momento, tratou dos temas que eram importantes também para a temática da cultura. Então, eu só peço que não fique, de fato, assim, com a radicalização do discurso. Eu acho que não é um discurso pertinente desse modo. O vereador Jairo Brito fez apelo para os vereadores evitarem o pedido de vista. Eu faço um apelo aos vereadores da base, que não peçam essas vistas. É importante que se tenha essas audiências públicas para acelerar essas obras. Está lá o CEMEI, a biblioteca lá no Berardo, já foi tema de discussão aqui, está parado do mesmo jeito. Portanto, é preciso que haja essa audiência pública, é preciso que os representantes do governo venham, para que se resolva isso. Porque, como Vossa Excelência disse aqui, e o vereador Jurandir disse aqui, a gente quer que resolva os problemas da cidade do Recife. E as obras paradas é um problema que está acontecendo na cidade do Recife. O líder do governo, Gilberto Alves, respondeu que a gestão municipal participa e continuará participando dos debates da casa. É que nós vamos continuar participando, debatendo qualquer tema nesta casa, seja ele polêmico ou não polêmico. Vamos continuar trazendo os secretários a esta casa, a participar das audiências públicas, trazendo os secretários a participar das reuniões de comissões. Agora, há de se entender que nem todas as audiências públicas convocadas por este poder, a gente consegue ter a presença do secretário em questão. Mas isso não quer dizer, senhor presidente, que a gente não traga aqui as pessoas que possam trazer as informações e as respostas necessárias para o bom debate suscitado por tal convocação ou por tal audiência. A gente precisa despersonificar essa história de que uma audiência pública, quando ela é convocada, só uma única pessoa pode trazer as informações do governo municipal. O secretário não é o único detentor das informações da Secretaria do Governo. Se o secretário, por algum problema de agenda, não pode comparecer a uma audiência pública, nada impede, isso está no regimento, que alguém da Secretaria, com tais informações e condições de atender a demanda, possa vir, possa comparecer e possa fazer um bom debate nesta casa. E é para isso que nós nos propomos a fazer sempre essa discussão, estamos sempre abertos a isso, senhor presidente. Os 2 requerimentos não foram votados porque tiveram pedido de vista e agora tem um prazo de 5 dias para voltarem ao plenário. Almir Fernando fez 2 apelos em benefício do córrego do Euclides. Um deles é a volta da linha do ônibus que passava dentro da comunidade. A gente consiga, através do Grande Recife, vereador Hilton Brito, já que aquela comunidade é atendida pelo ônibus Bomba Demetério, Córrego José Grande, há mais de 30 anos. E sempre aquela linha de ônibus fez o percurso lá no Córrego de Euclides, circulando, tanto quando vai para o centro da cidade, tanto quanto quando volta para o subúrbio. E de uma hora para outra, o ônibus não está indo mais até o Córrego de Euclides, prejudicando aquela comunidade, que tem várias pessoas que necessitam, pessoas idosas, deficientes, necessitam que aquele ônibus possa circular lá no Córrego de Euclides, tanto indo, como eu disse aqui,
quanto voltando do centro da cidade, e tem prejudicado inúmeras pessoas. E a gente já fez essa reivindicação aqui, já fizemos requerimento cobrando, solicitando do Grande Recife, estivemos pessoalmente lá no Grande Recife com a comissão da comunidade fazendo essa reivindicação. E, infelizmente, inclusive, a comunidade já fez até protesto lá, vereador Eurico Freire, para que isso voltasse a acontecer, para que eles pudessem ser atendidos pelo aquele transporte da empresa Caxangá, por aquela linha Bomba Demetério Córrego Zé Grande. Colocaram até na imprensa, tivemos reportagens lá de inúmeras TVs aqui da nossa cidade. E, infelizmente, não fomos atendidos, e eu espero que, como já foi dito aqui por diversas vezes, a Câmara do Recife é uma caixa de ressonância. A gente espera que o Grande Recife, o secretário André de Paula, que é o secretário das cidades, possa estar ouvindo, possa atender esse pleito, que não é meu, é o pleito da comunidade, para que eles possam ser atendidos através desse ônibus, que infelizmente está prejudicando muitas pessoas. Outro apelo de Almir Fernando foi dirigido à CELP. Ele pede a reinstalação de um poste retirado da rua Sergipe. O que tem acontecido lá no Córrego de Euclides é pior ainda, vereador Eurico Freire. Lá na rua Sergipe, com a rua Bambuí, a CELP tirou um poste que estava perto do encoste, havia necessidade daquele deslocamento, daquele poste, já que o poste estava perto de cair e ia até causar acidente, mas infelizmente eles tiraram o poste e não colocaram outro. E o fio está totalmente exposto a uma altura de 1 metro de altura, a uma altura de 1 metro, e várias pessoas podem colocar a mão naquele poste, naquela fiação e levar um choque. Então é importante que a CELP possa dar essa... Já houve cobranças também da comunidade, através de ofícios, através de reportagem, através da imprensa. Fizemos requerimento cobrando que isso acontecesse, e eu espero que a CELP possa recolocar, presidente, aquele poste naquele local, na rua Sergipe com a rua Bambuí, lá no Córrego de Euclides, no bairro do Alto Zé Bonifácio, para que não venha a gente aqui ouvir através da imprensa que mais uma pessoa morreu por levar choque na nossa cidade. Então é importante que a CELP veja com atenção, que atenda a reivindicação da comunidade, para que mais uma pessoa não possa morrer por culpa totalmente da CELP. Antônio Luiz Neto lamentou o veto do prefeito a um projeto dele, aprovado na Câmara. A matéria obriga a divulgação de telefones para recebimento de sugestões, reclamações e denúncias sobre os serviços de saúde, públicos e particulares. Já que se trata de lei de pouco conteúdo. Vereador Marco de Bria, lei de pouco conteúdo, ou seja, tem pouca coisa escrita. Então, o que é que ele diz aqui? Que sendo assim, tem pouca coisa escrita, vereador Vicente, obriga o Executivo a fazer regulamentação para que tenha uma mínima eficácia. Ou seja, a Prefeitura vai ter que estruturar um serviço de fiscalização para fiscalizar essa lei. Não existe Secretaria de Controle Urbano, viu, vereador André Regis? Vai ter que criar fiscalização nas clínicas da Prefeitura e vai ter que criar fiscalização nas particulares. Senhor presidente, é melhor fechar a Câmara. Sabe por quê? Porque a cartilha é essa aqui, presidente. É a lei orgânica do município. A cartilha é a Constituição Federal. E não tem uma letra sequer, meu querido Marco Menezes, colega preparadíssimo Marco Menezes, não tem uma letra sequer naquilo que versa a Constituição do município, vereador Rogério, que diga naquilo que é privativo da Câmara, que a Câmara não pode fazer. Que diga que naquilo que é de iniciativa da Câmara, com sanção do prefeito, que a Câmara não deva legislar sobre a cidadania do Recife. E sequer uma letra naquilo que é privativo do prefeito. De maneira, senhor presidente, que é inadmissível que nós tenhamos que estar lendo
material preparado ou por ódio, ou por perseguição, ou por absoluto despreparo, e que tira da cidadania do Recife a oportunidade de ter uma lei que está junto dela, da cidadania, para que ela possa telefonar para os telefones de reclamação, para que ela possa ter a sua atitude cidadã, ao não ser bem recebida no laboratório particular ou então no lugar de saúde pública. Eurico Freire mostrou-se preocupado com a devastação das áreas de mangue no Recife e citou casos de poluição e invasão do mangue em bairros como Boa Viagem e Torre. Eu quero propor que seja criada uma frente parlamentar que possa fazer visita a esses locais com o fim de ajudar a gestão municipal. Saliente-se que não é um problema originado na gestão atual, isso é um problema que vem de gestões anteriores, é histórico na nossa cidade, a ocupação do nosso manguezal. Na verdade, muitos dos nossos bairros são ocupados sobre área de manguezal. Temos, senhor presidente, senhores vereadores, a ciência do quão é útil esse ambiente, não só para os animais que ali reproduzem, se alimentam, mas é sabido por essa casa que mais de 80 espécies sobrevivem nessa área, que alimentam inúmeros moradores e é fonte de renda para tantos pescadores. Sabemos também, recentemente essa casa aprovou a lei do telhado verde, que cria também os reservatórios de retenção e acúmulo, com o fim de aproveitar as águas da chuva e também de servir de retenção para, nos momentos de grande precipitação, diminuir os pontos de alagamento de nossa cidade. Sabemos que o nosso manguezal também serve como reservatório natural. E o que fazemos? Assistimos a uma degradação permanente. Temos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, temos denúncias, inclusive, ali próximo ao residencial Boa Viagem, de um cidadão que utiliza o manguezal para transformar em carvão, transformando na localidade, tendo uma pequena carvoaria ali, além, naturalmente, de responsabilidade de todos nós, de toda a sociedade recifense, o lixo que é despejado em nossas galerias e também são destinados ao nosso canal. Tivemos, em uma caminhada recente, na Vila Santa Luzia, uma área que foi urbanizada, desobstruída, e está sendo ocupada por casas de madeira, por casebres, e foi notado, porque ali estávamos, que algumas dessas ocupações estão com placa de vende-se e aluga-se, o que, além de tudo, denota-se que não é por extrema necessidade habitacional, mas torna-se, como sabemos, fonte de renda para muitos que querem utilizar deste fim. Então, eu faço o apelo a esta casa, faço o apelo aqui aos vereadores, vereadoras, faço o apelo ao prefeito Geraldo Júlio, que possa, junto à secretária, junto ao órgão competente, intensificar a fiscalização e dar alternativa para esses moradores ou essas pessoas que estão ocupando o nosso manguezal. Stefano Menudo parabenizou o prefeito por autorizar o restabelecimento do auxílio funeral na cidade. Saímos daqui, o vereador Stefano Menudo, o vereador Maguari, o vereador Almir Fernandes. Fomos até o gabinete do prefeito. E assim fomos atendidos por senhor Rodrigo Farias, o qual nos apresentou ao prefeito. O prefeito, por si, mandou chamar Alexandre Rebelo, Sileno Guedes, e naquele momento também a Rita Suassuna, para saber do que está acontecendo. E assim, foi esclarecido para nós, e de imediato, o prefeito falou para o Alexandre Rebelo que fosse retornado todo o auxílio funeral na cidade do Recife, porque devido a uma questão administrativa, algo muito insignificante, até porque poderia ser uma coisa mais responsável de algumas pessoas que estão dentro da gestão e que poderia repassar essas informações. E terminou acontecendo esse caos que aconteceu.
Mas o que eu quero nesse momento é parabenizar o prefeito Geraldo Júlio, porque eu estou aqui, mesmo sendo PSB, como eu falei, eu estou aqui para falar a verdade, até porque é o povo que está sempre trabalhando e é o povo que está sempre ao lado da gente, e a gente está aqui para fazer o retorno, trabalhar para o povo e falar a verdade e buscar o que tem que ser para ele. Então, dessa forma, da forma como eu me incorporei, hoje eu venho também para parabenizar ao prefeito pela medida de urgência como ele fez, e hoje todos os CRAs da cidade do Recife já estão funcionando, e hoje também já tivemos problema hoje já de funeral e já foi atendido, tá certo? Então é muito bom, e todas essas pessoas que vivem em momentos de dificuldade, momentos que é muito ruim, quando acontece e não tem aonde recorrer, essas pessoas hoje vão estar num momento mais confortável. Michele Collins parabenizou o trabalho do Ministério Recuperando Vidas com Jesus, que completará 19 anos de atuação no dia 20 de novembro. Para comemorar esses 19 anos do Ministério Recuperando Vidas com Jesus, será realizada uma grande festa ali na cidade de Paulista, na Praça João Pessoa, a partir das 19 horas, onde será também, na ocasião, entregue o prêmio Sara Vida de Combate às Drogas, onde serão homenageadas diversas autoridades, a exemplo do governador Paulo Câmara, que estará recebendo o prêmio, já confirmou presença neste evento, também o prefeito ali da cidade de Paulista, o prefeito Júnior Matuto, também o chefe do Ministério Público do Estado de Pernambuco, que tem desenvolvido um trabalho excelente, também o DENARC, que tem trabalhado no combate, apreendendo o maior número de drogas, tem sido um destaque na região Nordeste, no país também. Estará recebendo também o prêmio Sara Vida de Combate às Drogas, o Dr. Flávio Fontes, que é juiz e que trabalha com a Vara Especial de Penas Alternativas, onde eles enviam as pessoas que estariam indo para o presídio, dá oportunidade para essas pessoas irem para locais de tratamento, como comunidades terapêuticas, e a Justiça Terapêutica de Pernambuco tem feito esse trabalho de forma brilhante através do Dr. Flávio Fontes, que também será um dos homenageados. Também será homenageado o Banco de Alimentos do SESC, que é uma instituição que apoia diversas instituições do Estado com distribuição de alimentos que são arrecadados ali no SEASA, e também por algumas empresas que doam para o Banco de Alimento, e o Banco de Alimento ele faz uma seleção de várias instituições e entrega. Serão homenageados também parlamentares que trabalham na luta contra as drogas. Então, eu gostaria de parabenizar ao Ministério Recuperando Vidas com Jesus, na pessoa do pastor Cleiton Collins, e toda a equipe que faz o projeto, o ministério, que eu também tenho orgulho de fazer parte desse ministério que vem salvando vidas. Começou debaixo de uma tenda, ali no Sovaco da Cobra, em Barra de Jangada, onde hoje é uma comunidade conhecida como Novo Horizonte, e hoje já tem alcançado milhares e milhares de pessoas. Então, eu gostaria também de deixar aqui o convite a esta casa, aos nobres vereadores, ao presidente dessa casa também, para que, se for possível, estar presente ali em Paulista, no dia 20, na comemoração dos 19 anos do Ministério Recuperando Vidas com Jesus. E Jurandir Liberal falou sobre a cartilha Por um Espaço Público Cidadão, a mobilidade e a conquista da rua, elaborada pelo Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco. Na realidade, é uma cartilha que representa um conjunto de 3 cartilhas. Essa é a segunda. A primeira foi sobre o espaço urbano e essa agora sobre a mobilidade. E em 2016 vai lançar uma nova cartilha, Isabela, que é sobre o patrimônio histórico. Então, é realmente um documento que qualquer pessoa, ao fazer a leitura, vai poder absorver, não precisa ser engenheiro para poder dar essa interpretação dessa temática. E algumas constatações e questionamentos são
relativa aos planos, projetos urbanos e à construção da cidade. Eu vou ter exemplar dessa cartilha aqui comigo e vou repassar aos colegas engenheiros e não engenheiros dessa casa, para que possam tomar conhecimento da matéria e, ao mesmo tempo, ajudar nessa temática da mobilidade. Aproveitando, que não podia deixar de fazer, cobrar mais uma vez do Executivo o plano de mobilidade que já está com atraso de 7 anos. Eu digo 7 anos, que é desde 2008 que nós concluímos o plano diretor e até agora o plano de mobilidade não foi dado sequência. Quero, presidente, dizer que tomei conhecimento pelos jornais que a Prefeitura vai desenvolver uma pesquisa de origem e destino mediante um site e que deverá encaminhar um projeto de lei a essa casa. Aí eu gostaria de realmente que a gente discutisse profundamente essa matéria, porque é uma novidade essa pesquisa diferenciada, que é a pesquisa de origem e destino. Como eu sou do ramo, eu gostaria de que a gente pudesse aprofundar, até para que a gente possa dar outro tipo de contribuição e encontrar já caminhos nessa proposta de mobilidade. O Parlamento Jovem escolheu a nova mesa diretora. São 7 membros e 3 suplentes que terão mandato de 1 ano como jovens vereadores. A mesa diretora já havia sido eleita no último encontro do parlamento, mas foi preciso uma nova eleição. Nós tivemos algumas irregularidades, né, nas inscrições, isso anulou todo o processo, porque no dia da eleição algumas pessoas votaram sem estarem devidamente inscritas, né, isso anulou tudo em concordância com os 9 vereadores jovens e com a comissão do vereador Anderson e a comissão do Parlamento Jovem, ficou decidido que a gente passaria por um novo processo eleitoral. O pleito foi para escolher os 7 membros da mesa diretora, além de 3 suplentes. Eles terão um mandato de 1 ano e a responsabilidade de comandar o Parlamento Jovem do Recife, que está na 6ª edição. Os eleitos tomarão posse no próximo dia 20 de novembro. E quem ficará à frente do grupo é o jovem vereador Luiz Victor, que faz parte do projeto social A Última Pedra. A bandeira da gente vai se levantar, né, que esse projeto A Última Pedra, e comigo vai ser essa bandeira da questão das drogas, mas a gente vai trabalhar aliado com diversos segmentos que tem aqui, que é através do cultura, dos esportes, os universitários, empresários. A gente vai compor aqui, vai fazer um grupo muito bacana para a gente poder presidir isso aí, todo mundo junto, unido, visando o melhor para a juventude aqui do Recife. Participam desta 6ª edição do Parlamento Jovem do Recife representantes de vários segmentos, como grupos de dança, juventude partidária, associações culturais e empresariais, de moradores e movimentos sociais. O Parlamento Jovem foi criado com o objetivo principal de aproximar a juventude do Legislativo Municipal. Ele é formado por 39 vereadores jovens, a mesma quantidade de parlamentares do Recife. Os jovens estão dando muitos exemplos ruins, mas tem um jovem que modifica. E o Parlamento Jovem quer mostrar isso, que tem jovens que querem modificar a nossa sociedade. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!